Fala galera, beleza? Se você clicou nesse vídeo aqui é porque você quer saber um pouquinho mais sobre Damian Bobadilla, jogador de 22 anos do Cerro Porteño que atua como segundo volante e está em negociações avançadíssimas com o São Paulo Futebol Clube. Então por isso gravo esse vídeo onde vou explicar tudo sobre esse jogador que está quase de malas prontas para vir aqui para o Tricolor Paulista. Então, antes de tudo, eu vou falar tudo para vocês, mas antes, clica aqui no like, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal que é muito importante para mim, é de graça para vocês, mas me ajuda demais, me ajuda a realizar um sonho. Então, por favor, gente, 5 segundinhos, não vou falar mais nada, clica no like, se inscreve no canal e bora falar sobre esse novo reforço do São Paulo. Mas antes de sair falando um monte de coisa, vamos explicar a notícia. O São Paulo estava negociando com Martínez, do América Mineiro, de 30 anos de idade. A negociação ia bem até o momento que o América Mineiro começou a querer mais dinheiro, começou a travar a negociação. O São Paulo decidiu não entrar nessa concorrência, de ficar mais tranquilo, até porque Martínez é um jogador estrangeiro e com 30 anos de idade. Então o São Paulo deu uma recuada e mudou o seu foco. Agora sim ele foca em Damian Bobadilla, de 22 anos, do Cerro Porteño, segundo volante, que foi um dos grandes destaques da competição nacional de lá. Foi eleito inclusive futebolista de la gente. Vamos falar português, claro, foi o craque da galera do Campeonato Paraguaio. Ou seja, a galera gosta bastante dele, foi eleito, é um jogador que se destacou demais no Cerro Porteño nessa temporada e é um jogador que sim, pode ser importante para o São Paulo. Como eu já falei com vocês, Damian Bobadilla tem apenas 22 anos de idade e essa temporada de 2023 foi a primeira grande temporada do jogador. Em 2022 fez poucos jogos, não conseguiu grande destaque e inclusive começou como reserva a temporada de 2023. Mas chegou em março, abril e maio, começou a tomar titularidade e fez grandes partidas que foi consolidando até o momento que ele foi o craque da galera. Então ele fez 48 partidas pela temporada de 2023 com a camisa do Cerro Porteño, fez 11 gols, deu uma assistência e uma pré-assistência. O que seria uma pré-assistência? Ele deu um passe para quem deu assistência, ou seja, eu toquei lá para o Rames Rodrigues tocou para o Herisson e o Herisson fez o gol. É uma pré-assistência minha. Enfim, é um jogador que apesar de ser segundo volante, vou mostrar para vocês, segundo volante, mas que pisa bastante dentro da área, finaliza bastante, um jogador que realmente tem um elemento surpresa como um fator essencial para se destacar. Ou seja, cara, 48 jogos, 11 gols marcados, não precisa ser muito bom de conta. Ele marca um gol a cada mais ou menos, em média, 5 jogos. Uma média muito interessante para um jogador de meio campo, ainda mais um jogador que tem uma tarefa também defensiva. Falando defensivamente, ele é um jogador que perde bastante bola no meio de campo, mas também recupera bastante. Eu vou trazer essa média para vocês. Quando a gente fala de recuperar, ele recupera 7 bolas a cada, em média, 90 minutos. E quando a gente fala de perder posse de bola, ele perde 8 posses de bola a cada 90 minutos. Uma média bem parecida, uma média até que relativamente boa. Mas um ponto muito importante da gente comentar é que ele ficou apenas 13 jogos os 90 minutos. Ou seja, é um jogador que não é utilizado o tempo todo. Ele sempre acaba cansando, sempre acaba sendo substituído por diversos motivos. Então não é um jogador que ele chega para ser titular absoluto do São Paulo, para vestir a camisa número 8, ser o jogador que vai dar várias assistências, que vai fazer vários gols e principalmente jogar os 90 minutos. É muito difícil que a gente imagine isso dele, porque Bobadilla é um jogador que jogou apenas 13 jogos os 90 minutos. E ainda mais no Campeonato Paraguaio, que é um campeonato um pouco mais parado, um pouco mais físico, com menos qualidade do que o Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter que se adaptar no futebol brasileiro, conseguir ganhar mais físico, conseguir ganhar mais cancha, vamos dizer assim, para quem sabe conseguir atuar mais jogos 90 minutos. Outro dado muito interessante de Damian Bobadilla é que ele tem 54 finalizações na temporada. Você fala, pô, que dado de merda. Não, dado muito interessante, tendo em vista novamente que ele é um meio de campo. Ele cria muitas jogadas, mas também finaliza bastante. Ele tem mais de uma finalização por partida. Claro, várias finalizações dessas foram para fora, várias nem foram perto do gol, mas é um jogador que arrisca bastante. Ainda mais no futebol brasileiro, que é um jogo bastante truncado, um jogo bastante difícil, é muito essencial você ter jogadores que arriscam, que tentam alguma coisa diferente. Por isso também achei interessante comentar com vocês sobre esse dado.
E para quem acha que o Bobadilha não conhece o estádio do Morumbi, tá muito enganado. Ele já jogou aqui no estádio do Morumbi contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Inclusive deixou o seu golzinho. E não foi só o gol, ele jogou muito bem a partida, foi um dos destaques. Vou até pegar os números aqui, ó. Contra o Palmeiras no Morumbi, ele fez um gol, deu 26 passes certos de 39, um passe decisivo, uma finalização, além de 20 ações defensivas, ou seja, rebote, desarme, enfim, qualquer coisa mais ou menos nessa linha de jogadas defensivas. Então é um jogador que participa muito do ataque, mas também, é claro, participa muito defensivamente. Por isso, ele é um segundo volante. E falando especificamente da onde ele atua dentro de campo, ele é um jogador que pode ser usado como segundo volante ou até como mesmo um terceiro meio-campista. Falando no elenco do São Paulo, ele vem para disputar a posição com o Alisson de segundo volante, cai um pouco pela direita, mas também pode ser escalado como terceiro meio-campo. Ou seja, no lugar do Michel Araújo, no lugar do Nestor. Então, o Dorival pode trabalhar esse leque com várias opções. Acredito eu que de primeiro volante ele consegue jogar também, mas aí sim seria queimar um pouco do fundamento dele. Um jogador que finaliza bem, que chega bastante na área. Se você coloca ele como primeiro volante, você acaba matando a contratação. Não faz muito sentido. Um ponto interessante da gente trazer aqui pra gente comentar e que pouca gente está falando é que Damian Bobadilla está machucado. Ele fraturou a costela no dia 27 de novembro, nos últimos jogos da temporada, já com o campeonato praticamente decidido, e desfalcou o time, vai desfalcar o time de 4 a 6 semanas. O que isso significa? Caso o São Paulo realmente concretize esse negócio, Damian Bobadilla pode sim fazer desfalcar, assim podemos dizer, o começo da pré-temporada. Tendo em vista que o São Paulo deve começar a pré-temporada no começo de janeiro, ele deve ficar recuperado 100% lá para o meio ou para o final de janeiro. Porque é uma lesão que, claro, é de 4 a 6 semanas de recuperação, mas ainda tem que voltar à forma física, tem que, apesar de ser um jogador jovem, tem que se entrosar. Então acredito eu que ele esteja 100% lá da metade para o final de janeiro. Ou seja, perde um pouquinho da pré-temporada. Um fator interessante também para a gente comentar aqui sobre Damian Bobadilla, na verdade sobre o Cerro Porteño e o São Paulo. Como eu comentei com vocês, o São Paulo tem negociações avançadas com o Cerro Porteño. As informações não são minhas, são de outros jornalistas, do Gabriel Sá, do Giovanni Chacon, do Daniel Perrone, grandes comunicadores são paulinos que trazem grandes informações para os torcedores, e eles trouxeram informação que o São Paulo já está em negociações avançadas com Damian Bobadilla. Ele já recebeu, inclusive, o ok do jogador, falta acertar algumas coisas com o clube. E é por isso que eu comento com vocês que o Cerro Porteño tem um bom relacionamento com o São Paulo. Vale ressaltar que Antônio Galeano, não sei se vocês vão lembrar do Antônio Galeano, um jogador da base do São Paulo, também paraguaio, que acabou não vingando, não dando muito certo. Hoje atua pelo Nacional do Uruguai, mas pertence ao Cerro Porteño. Então, São Paulo já tem um vínculo ali, mesmo que pouco, com o clube do Cerro Porteño. E também o São Paulo fez negociações recentes com o Cerro Porteño pelo goleiro Jean. O goleiro, né, que se envolveu em umas polêmicas ali, o São Paulo acabou vendendo ele para o Cerro Porteño. Então, já existe um laço de negociação que pode facilitar, quem sabe, nessa nova contratação do São Paulo. E você deve estar se perguntando agora, aonde vai caber tanto estrangeiro nesse time do São Paulo? O Dorival Júnior realmente vai ter um quebra-cabeça ali, porque pelas minhas contas, São Paulo tem 9 estrangeiros já no elenco, agora vai somar mais um caso realmente concretize o negócio. Então tem alguns jogadores que vão sair, é claro, por exemplo, o Jackson Mendes não deve continuar, o Gabriel Neves deve ser vendido também, então o São Paulo vai ter uma reformulação no elenco. Fato é que precisa abrir espaço pro novo jogador, que é o Damian Bobadilla. O Damian Bobadilla que chega para disputar a posição, como eu falei, com o Alisson, que teve o contrato renovado, e dificilmente ele chega para ser titular, porque a gente tem que ter noção, diferente do Martínez, do América Mineiro, ele vai ter um período de adaptação no futebol brasileiro. E, cara, ele não conhece o futebol brasileiro, nunca jogou no futebol brasileiro, nunca sequer saiu do Paraguai. Então, um jogador que tem um período de adaptação vai ter que se entender como que funciona o processo aqui, para quem sabe tomar a titularidade do Alisson, ou quem sabe mudar ali o jeito de jogar, porque talvez o Pablo Maia seja vendido. Então, o Dorival Júnior vai ter um trabalho, sim, para conseguir encaixar esse esquema. Falando sobre valores, repito, nenhuma informação é minha, informação do Gabriel Sá. Ele disse que o São Paulo tem negociações avançadas com o Damian Bobadilla, e o principal
não entrave, a principal característica da negociação é que o São Paulo está oferecendo ali um pagamento parcelado com a maior quantia do pagamento a ser feita apenas em 2025. Ou seja, o São Paulo vai ter mais ou menos aí 1 ano e meio para conseguir pagar o jogador, assim, a maior parcela pelo menos. Então é um negócio que o São Paulo, um método de pagamento, de negócio, que o São Paulo já vem fazendo com vários jogadores e também tenta finalizar ali com o Damian Bobadilla. Não há nenhuma informação grandiosa sobre valores, mas fato é que deve passar de 10 milhões de reais, conforme informou Gabriel Sá, jornalista, cara, setorista do São Paulo, absurdo, com as melhores informações. Ele noticiou que não tem as informações exatas de valores ainda, mas com certeza deve ser mais que 10 milhões de reais. Então é um preço um pouco assim, salgado, vamos dizer, mas aí vale a gente pensar que tem 22 anos, tem valor de revenda, caso ele vá bem no São Paulo, o São Paulo consegue revender ele para outro time da Europa, ou um time, sei lá, da América do Sul aqui mesmo. É um jogador que a gente consegue fazer dinheiro, além do, claro, do potencial futebolístico que ele pode nos entregar. Deixa aqui nos comentários o que você acha da contratação de Damian Bobadilla. Quero saber de vocês. Eu particularmente acho uma boa contratação. 22 anos, uma aposta, vale ressaltar, uma aposta que pode dar certo, como pode dar errado. Não é um jogador que chega pronto, maduro. É um jogador que vai precisar do seu tempo, mas que pode sim entregar muitos bons frutos para o São Paulo Futebol Clube. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, você entendeu um pouquinho mais sobre como ele joga, também não esquece de curtir o vídeo aqui e se inscrever no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima!